Pessoal, essa é a nossa primeira aula nesse novo sistema, né? Nesse novo semestre de 2020.3 na Univasf. E eu acho bastante interessante, pessoal. Geralmente, todas as minhas turmas de cálculo 1, matemática para administração, geralmente eu começo com esse assunto que é chamado de conjuntos numéricos, tá certo? Então vejam só, olha lá. Então nessa primeira aula, que será o assunto conjuntos numéricos, tá? O importante aqui, pessoal, só para antes de começar a gente adentrar no assunto, só para a gente enxergar melhor, eu acho que a gente manter um padrão também bacana, né? Então, Haroldo Leão, o meu e-mail para vocês manterem contato, para aqueles que ainda não têm, né? Então, haroldoleão@gmail.com, tá certo? Acho que é a melhor forma de manter contato comigo, certo? Ó, eu tenho um blog, o www.haroldoleão.com. Eu vou colocar os vídeos lá também, embora, pessoal, que é a nossa plataforma de interação, tá certo? Que a gente vai estudar, que eu vou colocar vídeos e listas de exercícios e outras listas com o assunto, será no Moodle. Eu coloquei aqui o SAD, que é esse sistema de ensino à distância da Univasf. É fácil de vocês entrarem nessa plataforma. Acho que muitos de vocês já devem ter entrado, mas eu acredito que de hoje para amanhã eu já deva, hoje que eu estou dizendo 16 de setembro, né? Eu já devo estar colocando esse vídeo com essa aula inicial, a aula 1, tá bom? Ó, em relação aos livros, eu vou passar também para vocês, vou colocar lá na plataforma. Geralmente eu gosto bastante desse livro, o Cálculo 1 com o Geraldo Ávila. Eu acho um livro interessante. A ideia é colocar esse livro lá em PDF e vocês também vão acompanhando minhas aulas, podem ler os livros, depois eu vou colocar lista de exercícios e a gente vai interagindo, certo? Aqui, ó, esse outro livro, Euclides e a Incomensurabilidade, é meu novo livro, pessoal. Eu lancei em 2019, aí devido à pandemia eu não pude fazer um evento aqui na região, embora que eu já fiz em outros estados, né? Mas aqueles de vocês que tiverem interesse, quiserem dar uma força aí, certo? Você pode encontrar o Euclides e a Incomensurabilidade na editora Chiado, certo? Aqui, ó, www.editorachiado.com.br. Aí é só colocar Euclides e Incomensurabilidade, ou se não, Haroldo Ferreira Leão, tal, que vai encontrar o livro, certo? Então, assim, dá uma força lá para mim, tá bom? Vejam só, em relação, pessoal, aos conjuntos numéricos, a gente está adentrando no assunto. O primeiro dos conjuntos numéricos é o chamado conjunto dos números naturais, tá? Um conjunto que a gente utiliza para a gente relacionar, geralmente explicitar assim, as coisas do dia a dia, né? Porque ele é bastante simples, agora sim, há muitas sutilezas nesse conjunto. Então vejam, ó, geralmente, pessoal, a gente começa o conjunto dos números naturais a partir do 1, né? Embora que no Brasil, principalmente nos livros didáticos do ensino médio, se coloque o início do conjunto dos números naturais com o elemento 0, tá? Mas assim, o clássico mesmo será a gente começar o conjunto dos números naturais pelo número 1. Então vejam, ó, foi colocado aqui 1, 2, 3, 4 e reticências, né? Então veja a importância, pessoal, da gente poder explicitar que aparentemente é um conjunto tão simples, mas ele define muitas coisas, certo? Vejam só, o elemento seguinte é sempre o anterior mais uma unidade. Então isso aqui é de uma importância fundamental para a gente entender dois conjuntos, o conjunto dos números naturais e posteriormente o conjunto dos números inteiros, certo? Então vejam aqui, ó, o elemento anterior, certo? Mais uma unidade, ele gera o elemento seguinte. Então vejam, esse acréscimo de uma unidade é o que a gente vai gerar esse elemento consecutivo, tá certo? Então, fundamental no conjunto dos números naturais.
Tá? Então, ó, a partir do 2, ó, mais uma unidade 3, mais uma unidade 4 e assim sucessivamente. Só que as reticências indicam que o conjunto é infinito, certo? Muito bem. Só que, pessoal, para esse conjunto aqui, ó, se ele não tivesse problemas nele, a gente só teria esse conjunto, né? Mas ele tem dois problemas, tá certo? Que são, nem toda subtração pode ser realizada nesse conjunto e nem toda divisão pode ser realizada nesse conjunto, certo? Com os elementos do próprio conjunto. Porque vejam, quando a gente vai fazer uma subtração de um elemento menor por um maior, especificamente, sei lá, pessoal, ali o primeiro elemento menos o segundo elemento, já é um problema nesse conjunto, né? Ó, 1 menos 2, ó, menos 1, e menos 1 não pertence ao conjunto dos números naturais, certo? Então você pode pegar aqui 2 menos 5, né? Ok? Olha lá, menos 3 não pertence ao conjunto dos números naturais. Então é necessário resolver esse problema da subtração. Depois também, ó, nem toda divisão pode ser realizada no conjunto dos números naturais. Aqui novamente, ó, o 1 dividido pelo 2, já o primeiro elemento dividido pelo segundo elemento, ó, dá 0,5, meio, né? Então 0,5 também não pertence ao conjunto dos números naturais, certo? A mesma coisa, o primeiro elemento dividido pelo quarto elemento, então, ó, 1 quarto, 0,25 não pertence ao conjunto dos números naturais. Então vejam que para resolver esses dois problemas, tanto essa questão da subtração como a questão da divisão, foi criado o conjunto dos números inteiros. Mas vejam, para o conjunto dos números inteiros, a gente tem toda uma parte aqui, ó, que é o conjunto dos números naturais, né? 1, 2, 3, e foi para cada elemento dos números naturais, criou-se um elemento oposto, né? Para o 1, menos 1, para o 2, menos 2, para o 3, menos 3, e acrescentou-se o 0, certo? Mas vejam que nesse caso especificamente, com a criação, né, do elemento oposto, né, para cada elemento do conjunto dos números naturais e o acréscimo do 0, a gente resolveu a questão específica da subtração, certo? Mas a gente continua com o problema da divisão, certo? Então, aqui no conjunto dos números inteiros, ó, vejam que se a gente pegar o elemento menos 1, tá certo? E dividir aqui, ó, pelo elemento 3, a gente vai ter uma dízima periódica, menos 0, que a gente vai estudar, né, as dízimas, certo? Mas, de qualquer jeito, a gente não pode realizar essa divisão, certo? E obter um elemento inteiro para ela, né? Como a gente não obtém um elemento inteiro, então não pertence ao conjunto dos números inteiros, certo? Detalhe interessante. Depois, pessoal, também, a gente pode pegar quaisquer outros, há vários elementos aqui que a gente pega e divide elementos do conjunto dos números inteiros um pelo outro e a gente não obtém um resultado inteiro, né? Aqui no caso específico lá, ó, o 2 terços, certo? 0,66666, uma outra dízima periódica que também não pertence ao conjunto dos números inteiros, certo? Então, assim, especificamente, pessoal, é preciso também se resolver essa questão da divisão, que ela fica sendo, então, um empecilho tanto no conjunto dos números naturais como no conjunto dos números inteiros. Então, vejam, pessoal, dois detalhes importantíssimos, né? O conjunto dos números inteiros, a gente continua mantendo a ideia do elemento consecutivo, né? Então, de um elemento, do elemento anterior para o elemento seguinte, a gente acrescenta sempre uma unidade, né? Que vai caracterizar, então, o elemento consecutivo, ok? E vejam que agora, esse conjunto também, embora aparentemente simples, né? Porque a gente tem aqui agora um infinito positivo e um infinito que representa também elementos negativos, né? Então, ficaria dessa forma, né? Certo? A representação desse infinito negativo, certo? E aqui, infinito positivo, ok? Para se resolver, pessoal, a questão da divisão, certo? Criou-se então
o conjunto dos números racionais, certo? Que é o que a gente vai ver a partir de agora. Pessoal, então seguindo na nossa representação, tá certo? Com o conjunto dos números racionais, tá? E o conjunto dos números irracionais, certo? Aí vejam, ó, tudo então, todos os números que eu possa representar na forma de uma fração, certo? Eu penso num número, se eu consigo representar esse número na forma de uma fração, tá certo? Onde o numerador, pessoal, faz parte do conjunto dos números inteiros e o denominador faz parte também do conjunto dos números inteiros, sem conter o elemento zero, né? Para divisão ser possível, tá certo? Se eu conseguir representar na forma de uma fração esse número, então esse número pertence ao conjunto dos números racionais. Vejam aqui, pessoal, um detalhe interessante, ó, a representação então no conjunto dos números racionais. Ó, eu coloquei uma fração, né? Nessa forma, ó, P sobre Q, ele pertence, tá certo? A letra que representa o conjunto dos números racionais é o Q, né? Porque é o Q de quociente, tá, pessoal? De quociente, ok? Certo? Vejam aí, ó. Então, no caso específico, ó, você tem uma fração, tá certo? Então, toda fração representa uma razão, né? Razão vem de ratio em latim, o R de ratio em latim, mas essa razão também em matemática a gente conhece como quociente, né? Então foi pego divisão, razão, quociente, tá? Para representar o conjunto dos números racionais, a letra aqui. Vejam, pessoal, que aqui, ó, especificamente no conjunto dos números racionais, essa questão da divisão, ela foi resolvida. Se é possível colocar um número, tá certo, em fração, esse número pertence ao conjunto dos números racionais. E veja um detalhe interessante, ó, porque agora a gente vai ter o conjunto, então, ó, ele segue para menos infinito, ok? Depois, ó, tem a parte também positiva do mais infinito, tá? Só que agora o elemento consecutivo ele já não existe mais, certo? Porque a gente viu que era uma característica fundamental do conjunto dos números naturais, do conjunto dos números inteiros, que para se gerar o elemento seguinte você acrescentava uma unidade ao elemento anterior, porque é uma característica fundamental do conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros. Só que aqui, pessoal, no conjunto dos números racionais, entre um elemento e outro, a gente tem infinitos elementos. Então, é outra concepção bastante interessante, pessoal, e que torna esse conjunto e o conjunto dos números irracionais imenso, certo? Porque, vejam, você tem elementos tendendo para o infinito e entre um elemento e outro a gente tem infinitos elementos. Porque, vejam só, eu apenas peguei aqui, pessoal, um exemplo para vocês entenderem a força do conjunto. Então, vejam, ó, entre o 0 e o 1, vejam, entre 0 e 1, tá certo? Porque, ó, 0 é elemento do conjunto porque eu posso representá-lo a partir de uma divisão e a mesma coisa o 1 também, né? Os dois elementos pertencem ao conjunto dos números inteiros, tá? E também pertencem ao conjunto dos números racionais porque eu posso representá-los na forma de uma fração. Muito bem, mas entre 0 e 1 a gente tem infinitos elementos. Eu aqui coloquei como exemplo apenas três elementos desse conjunto, só para vocês entenderem a força do conjunto, né? Então vejam, 0,1 pertence aos racionais, porque vejam, eu posso colocar 0,1 na forma de uma fração, tá certo? Então 0,1 a gente representa 1 dividido por 10, né? Então aqui, ó, o 10 aqui, o 0 no denominador representa exatamente essa casa decimal que a gente tem, né? Uma só casa decimal, um só zero no denominador. Então vejam, aqui o que importa é se você pode representar o elemento como uma fração. Pode, então o elemento pertence ao conjunto dos números racionais. Então eu peguei aqui, ó, vejam, 0, aqui qualquer coisa, né, pertence
tá certo? Ou está entre 0 e 1, ok? Então vejam, eu peguei aqui 0,1, 0,12 e 0,189. Vejam aí, 0,12, tá? Por que ele pertence ao conjunto dos números racionais? Porque eu posso representar na forma de uma fração. Então 0,12, tirando 12, ok? No numerador, tá certo? E a parte do denominador, 2 zeros representando exatamente as casas decimais desse número, a quantidade de casas decimais, né? Ok? 0,189, 189 no numerador, ok? Dividido pela quantidade de zeros que representam a mesma quantidade de casas decimais do número, né? Então seria 189 dividido por 1000. Vejam que todos esses números daqui, conhecidos como números decimais, eu posso representar na forma de uma fração. Ora, se eu posso representar na forma de uma fração, então esses elementos pertencem ao conjunto dos números nacionais. Ao passo que, pessoal, para a gente entender o conjunto dos números racionais, seriam aqueles que dizem o seguinte, que todo número que eu não posso explicitar na forma de uma fração. Então, o elemento será irracional. Eu coloquei aqui também, pessoal, vejam, ó, ele também segue lá para menos infinito, ó, ok? Vejam as reticências. Depois também, ó, a parte positiva para mais infinito. Aqui também a ideia do elemento consecutivo, ela termina lá no conjunto dos números inteiros, certo? Porque, ó, vejam, no conjunto dos números racionais, essa ideia ela já não existe. E também, ó, no conjunto dos números irracionais. Então vejam, ó, aqui especificamente, pessoal, a gente entender que existem elementos, existem números que a gente não consegue explicitar na forma de uma fração, certo? Eu coloquei aqui, ó, menos raiz de 2, raiz de 2. Aqui o ezinho, pessoal, ele representa em matemática o chamado número de Euler, ou Euler em alemão, mas vamos chamar mesmo Euler, tá certo? O número de Euler. Ele é um número irracional. O pi também é o clássico, né? Que representa essa fração, né? Essa divisão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro, tá certo? Ele também representa um número irracional. Então vejam aqui, ó, eu coloquei aqui, pessoal, esses 3 exemplos para a gente entender melhor. Vejam então, ó, de fato, raiz de 2 pertence aos irracionais. Tá, mas por que pertence aos irracionais? Porque eu não posso representar a raiz de 2 como uma fração. Vejam aqui, raiz de 2, pessoal, o resultado dela é 1.414 reticências. Ela possui infinitas casas decimais. A gente não sabe onde termina aquela divisão, certo? Para eu poder contar a quantidade de casas decimais e dividir pelos zeros. Não existe essa finitude para a quantidade de casas decimais de raiz de 2. Então aqui, ó, a boa parte dessas raízes, pessoal, a gente não consegue explicitar na forma de uma fração, né? Ok? Então assim, raiz de 2, todas as raízes de números primos são irracionais. E nem precisa que o número seja primo, não, tá? A maioria também das raízes quadradas de números naturais, pertence aos irracionais. Só para aí a gente ter uma ideia da força desse conjunto, ok? Do mesmo jeito, ó, o número Euler, pessoal, ele pertence aos irracionais. Ó, vejam lá, ele é representado como 2,718 reticências. Eu também, infinitas casas decimais, eu não sei onde termina. Tá certo? Então pertence aos irracionais. Não posso representar na forma de uma fração. O pi, que é o clássico nosso, né? Então ó, pertence aos irracionais, porque o pi é representado, pessoal, por 3,1415, ó, infinitas casas decimais. Eu também não tenho como representá-lo na forma de uma fração. Muito bem, pessoal. Após a gente ter visto, então, esses conjuntos numéricos, conjunto dos números naturais, certo? Conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais, que é tudo que eu posso representar na forma de uma fração, o conjunto dos números irracionais. Eu vou agora elaborar um diagrama que represente todos esses conjuntos para a gente chegar no conjunto maior, né, da representação maior, que é chamado de conjunto dos números reais, tá certo? Que faz a união, então, pessoal, do conjunto dos números racionais com os números irracionais, ok?
Pessoal, então, o último dos conjuntos numéricos é tido como o conjunto dos números reais, que, a bem da verdade, ele é a união do conjunto dos números racionais, que é tudo que eu posso representar na forma de fração, com o conjunto dos números irracionais, que é tudo que eu não posso representar na forma de fração. Vejam só, a representação, então, do conjunto dos números reais, o que eu represento por R, seria a união, né, de Q com I, ou seja, a união do conjunto dos números racionais com o conjunto dos números irracionais. Muito bem, então, a partir do momento que eu explicito isso, veja que a gente conclui duas coisas importantíssimas em relação aos conjuntos, né? Então, o conjunto dos números naturais está contido nos inteiros, que está contido nos racionais, que está contido nos reais, que seria o conjunto maior, certo? Então, vejam, de início, eu tinha o conjunto dos números naturais, mas explicitados, né, por 1, 2, 3, 4, tá certo? No conjunto dos números naturais, a gente tem o elemento consecutivo, o conjunto é infinito, mas ele tem problemas, né? Tanto com a subtração como com a divisão. Para resolver o problema da subtração, a gente criou elementos opostos, né? 1 menos 1, 2 menos 2, e acrescentamos o zero, e criou-se então o conjunto dos números inteiros, certo? Então, os naturais está contido nos inteiros, mas os inteiros que também, pessoal, existe lá no conjunto dos números inteiros a ideia do elemento consecutivo, porque é fundamental. O conjunto também possui elementos infinitos, tanto positivamente quanto negativamente. Só que o conjunto dos números inteiros apresenta problema. Nem todas as divisões a gente pode realizar. Para se resolver esse problema, criou-se então o conjunto dos números racionais, que é tudo que eu posso representar na forma de fração, né? Onde o numerador pertence ao conjunto dos números inteiros e o denominador também pertence ao conjunto dos números inteiros, mas não pode ser o zero. Muito bem, só que vejam, os racionais estão contidos nos reais, porque, a bem da verdade, os reais é a união dos racionais com os irracionais. Ok? Vejam que eu coloquei aqui na linha de baixo que os irracionais estão contidos nos reais, tá? Porque racional e irracional não se misturam, né? Um é só fração, o outro não é fração. Então vejam aqui, colocando aqui, eu coloquei aqui em suma, né? Resumindo, tá certo? Representei aqui um diagrama clássico, né? Onde a gente explicita todos os conjuntos numéricos, tá bom? Veja então, o círculo menor, então, representa o conjunto dos números naturais. Eu tinha problemas, então, de subtração e divisão. Para resolver a subtração, ampliou-se esse conjunto, criou-se o conjunto dos números inteiros. Veja que a bola maior, né? Conjunto dos números inteiros, ela engloba a bola menor, que é o n. Ok, mas no conjunto dos números inteiros, a gente tinha problema de divisão. Para se resolver isso, criou-se o conjunto dos números racionais, que é esse círculo maior. Muito bem. Então vejam que a parte do diagrama, o retângulo externo, pessoal, ele engloba esse círculo maior, que é o conjunto dos números racionais. Mas vejam, no círculo maior está representado tudo que é fração. Tudo que é fração. Vejam, a parte externa do círculo, tá certo? Que não faz parte desse círculo maior, é exatamente o conjunto dos números irracionais, né? Então, o que está dentro do círculo maior é tudo que eu posso representar na forma de fração, tá certo? Na área externa ao círculo e que não passa do retângulo, tudo que eu não posso representar na forma de fração, que representaria o conjunto dos números irracionais. Então, vejam, da união de Q com I, eu tenho o conjunto dos números reais, né? Então, aqui eu colocaria Q, união com I. Muito bem. Pessoal, após a gente falar sobre os conjuntos numéricos, há um assunto importantíssimo para a gente verificar, que são chamado de dízimas periódicas, que a gente tem casas decimais infinitas, mas essas casas se repetem, ok? Só que a gente já verificou que no conjunto dos números irracionais a gente tem casas decimais infinitas e a gente não consegue
representar esse número na forma de uma fração. No entanto, a dízima periódica possui casas decimais infinitas e a gente vai provar aqui, a gente vai verificar que pelo fato da gente ter casas decimais repetidas, esses números pertencem ao conjunto dos números racionais e não irracionais. Então aqui eu acho que fica bastante tranquilo, pessoal, a gente fazer um exemplo e aí vocês vão enxergar isso com mais precisão. Vejam que eu coloquei dízimas periódicas, mas pertencem a quê? E não a i. Embora tenham casas decimais infinitas, certo? Mas só que essas casas decimais, cada elemento é o mesmo, tá certo? Os elementos são repetidos. Então eu coloquei aqui, pessoal, qual o valor da dízima? 0,444. Veja que a gente tem, tá certo? Aqui as reticências, indicando casas decimais infinitas. Então, observe, pessoal, que eu só coloquei aqui 3 casas decimais, mas verifiquem, sintam a força disso, o 0,444, ele está representado assim, reparem. Aqui, eu não estou nem colocando 100 casas decimais, pessoal. Só para vocês entenderem a força disso aí. São casas decimais infinitas aqui, Eu posso encher o quadro só de 4. Vejam só, aqui é apenas uma representatividade, né? A gente colocou 3 quadros. Mas olha lá, aqui eu coloquei no quadro aqui, eu não tenho 50 quadros representados no quadro, certo? É só para vocês entenderem a questão que são infinitos quadros, tem que ser todos repetidos, ok? Muito bem, então falando isso, vejam só, como eu não sei o valor da dízima, supostamente eu não sei, certo? Então eu digo aqui, essa dízima, o 0,444, com infinitas casas decimais, né? Todas repetidas com o elemento 4, ela é uma incógnita, ela vale x. Mas vejam um detalhe interessante. Se eu multiplicar, pessoal, por 10, os elementos dessa igualdade, eu tenho que multiplicar a esquerda da igualdade e a direita da igualdade, ok? Se eu multiplico por 10, essa dízima periódica, veja que a gente tem explicitado, quando nós fomos representar os elementos do conjunto dos números racionais, a gente verificou que cada casa decimal representava na fração, tá certo? Um zero no denominador, não é isso? Muito bem, então percebam, para cá, para a dízima periódica é a mesma coisa. Se eu multiplico por 10, eu vou aumentar esse número. Então eu vou andar apenas uma casa decimal, é isso? Já que eu estou multiplicando por 10. Então ficaria assim, 10 vezes 0,444, 4,4444, ok? Vejam, pessoal, aqui eu estou explicitando, eu coloquei 4 quartos, mas eu poderia colocar 10 quartos, 22 quartos, 315 quartos. Aqui é apenas uma questão de explicitar isso. Mas vejam, eu nunca esqueço das reticências para indicar que eu tenho infinitas casas decimais. Muito bem, depois, pelo 10, eu multiplico pelo lado direito da igualdade. Então, 10 vezes x, aqui, 10x, certo? Detalhe interessante, pessoal, o que está à esquerda da vírgula é, então, a minha parte inteira, certo? Então, eu digo, 4,444. O que está após a vírgula é a minha parte decimal. Então, esse número daqui, eu posso separar, com a parte inteira, que é o 4, né? Que é o que está antes da vírgula. A parte inteira, 4. Certo? Mas, repara, se eu tiro daqui o 4, que eu coloquei aqui como parte inteira, perceba, fica 0. É isso? Então fica 0,444. Ok? Igual a 10x. Então vejam só, repetindo. Multiplico a minha dízima por 10. Ando uma casa decimal, certo? Do lado direito eu também multiplico por 10, né? Para manter a igualdade, 10x. Ok, quando eu faço isso, multiplico por 10, pessoal, à esquerda da vírgula surge a parte inteira. Eu separo a parte inteira, 4. Mais 0,444 igual a 10x. Veja que a sua dízima periódica eu estou chamando de x, eu não sei quem é, chama de x. Mas vejam, aqui surgiu, pessoal, depois da soma, ficou 4 mais 0,444. Vejam que o 0,444 é exatamente o x que eu quero o valor desse x. Certo? Então seria x igual a 10x. Ok,
4 mais x igual a 10x, isso é uma equaçãozinha do primeiro grau, bastante tranquila, né? Vamos passar o x para o outro lado, vai ficar 10x menos x igual a 4, tá bom? Pessoal, como é igualdade, pessoal, eu passo o x para o outro lado, ficaria bem, na verdade, 4 igual a 10x menos x. Mas como eu tenho igualdade, eu só fiz inverter, tá certo? O elemento daqui é o 10x menos x, eu igualei a 4, né? Tanto faz 4 igual a 10x menos x, como 10x menos x igual a 4. Foi o que eu fiz. Eu já fiz a inversão direta, tá bom? Então, ó, vejam só, 10x menos x, ó, 9x igual a 4. Ó, vejam então o valor da minha dízima periódica. Vejam então o valor da minha dízima periódica. 4 nonos. De fato, pessoal, de fato, se eu posso representar a minha dízima periódica, conforme eu estou vendo aqui, ó, esse cálculo algébrico da dízima periódica, se eu posso representar na forma de uma fração, então esse elemento daqui pertence ao conjunto dos números racionais. É por isso que eu coloquei aqui, ó, as dízimas periódicas pertencem aos racionais, ok? Vamos efetuar outros exemplos. Pessoal, então seguindo nos exemplos, tá certo? Agora para a gente fixar melhor. No caso específico, pessoal, quando após a vírgula, né? Ou seja, quando a gente tiver somente casas decimais constituídas de elementos repetidos, certo? Então, ó, a gente já conseguiu verificar que, de fato, representa aquela dízima periódica representa uma fração. Ou seja, a dízima periódica pertence ao conjunto dos números racionais. Mas vejam a sutileza, vejam a sutileza. A gente viu lá, o exemplo que a gente tinha colocado foi esse, né? 0,4444 é igual a 4 nonos, certo? Ok. Então vejam, ó, de fato, a dízima periódica representa uma fração, certo? Eu coloquei aqui alguns exemplos, então, ó, se a dízima periódica, todas essas dízimas representam frações, eu só preciso saber quem é o numerador e o denominador da fração, certo? Mas veja, 0,444, a dízima, ela tem esse valor, ó, 4 nonos. Vejam então, pessoal, e isso a gente vai, durante as nossas aulas, eu vou provar isso. Por que acontece isso, certo? Porque vejam, no numerador da dízima, aparece exatamente o elemento que se repete, certo? E no denominador, a gente tem 9 para cada elemento que se repete. Então, repetindo, ó, nas dízimas periódicas, quando a gente tem apenas elementos repetidos, o numerador é constituído do elemento que se repete e no denominador a gente tem 9 para cada elemento que se repete. Então aqui, ó, no caso do 0,444, no numerador apareceu 4 porque o 4 é o elemento que se repete e um 9 porque apenas um elemento se repete. Então veja, 0,2222, então ficaria, pessoal, 2 no numerador, porque 2 é o elemento que se repete, e apenas um 9, certo? Porque você só tem um elemento se repetindo. 0,888 é 8, que é o elemento que se repete, e apenas um 9, porque só o 8 se repete. 0,21, ó, o elemento que se repete é 21, certo? Ou os elementos que se repetem, no caso, né, o 2 e 1, constituindo 21, e como você tem apenas elementos se repetindo aqui, 21, ó, um 9 para o 2 e um 9 para o 1, certo? Então, os 9 aparecem 2 9 porque você tem 2 elementos se repetindo, no caso 2 e 1. O 0,389, então a gente teria, ó, o elemento que se repete, os elementos, ó, primeiro elemento 3, depois o 8 e o 9, certo? Então, vejam, a bem da verdade a gente tem 3 elementos repetindo, né? 3, 8 e 9. Então a gente vai ter um 9 para o 3, um 9 para o 8 e um 9 para o 9. Ok? Então, a bem da verdade, pessoal, a gente teria aqui o denominador ele seria 999. Ok? Muito bem, ó. Quando a gente tem, pessoal, nas casas decimais das dízimas periódicas apenas elementos que se repetem, eu acho que está bastante tranquilo isso aqui, né? Depois, ó, eu coloquei aqui como outros exemplos, porque pode acontecer na dízima periódica, ó, após a casa decimal, pessoal,
pode aparecer um elemento que não se repete. Eu coloquei aqui como exemplo essa dízima periódica 0,2111, tá certo? Então, ó, como eu não sei o valor dessa dízima periódica, do jeito que eu resolvi anterior, de forma algébrica, eu chamei de x. Vejam lá, pessoal, ao multiplicar por 10, ó, eu ando uma casa decimal. Vejam, porque aqui no caso, pessoal, eu optei multiplicar por 10 porque eu só tinha um elemento não repetido. Se tivesse 2, eu multiplicava por 100, 3 por 1000. Como eu só tenho um elemento não repetido aqui, ó, que é o 2, eu multiplico pelo 10. Ao multiplicar pelo 10, ó, vejam que eu ando uma casa decimal, é isso? Ó, fica 2,111 igual a 10 vezes x. Para deixar, ok? Multipliquei pelo 10 a parte esquerda da igualdade, e para não alterá-la, a parte direita da igualdade. Vejam aqui, pessoal, apareceu 2,111 igual a 10x. Muito bem, ó. Só que essa parte daqui, ó, antes da vírgula, é a minha parte inteira. Então, ó, 2 mais. Quando eu tiro a parte inteira, ó, fica 0,111 igual a 10x. Ok? Muito bem. Só que agora, pessoal, quando aparecem apenas elementos repetidos, ó, essa dízima periódica daqui, ó, essa eu já sei. Quando eu tenho apenas elementos repetidos, a representação dessa dízima é, no numerador, o elemento que se repete, então, ó, 1, e no denominador, a quantidade de 9 em relação a cada elemento que se repete. Como só se repete um elemento, então só um 9, né? Então, 0,111 igual a 10x. Muito bem. Aqui, pessoal, ó, eu tenho um número misto, certo? Então, ficaria 10x igual, ó, eu multiplico o meu denominador pela parte inteira, né? 9 vezes 2, ó, 18, mais 1, 19 nonos, certo? Muito bem. X igual a 19 sobre... Vejam aqui, pessoal, o 10, ó, que está multiplicando a sua incógnita, ele deve passar para o denominador, não é isso? Então, ó, ele passa multiplicando o número que já estava no denominador, que era o 9, né? Então, 9 vezes 10, ó, 90. Ok? Então vejam, essa dízima periódica 0,2111, ela, mesmo que exista na dízima periódica um elemento que não se repita, como no caso aqui foi o 2, tá certo? Mas ela continua sendo uma fração, ela continua pertencendo ao conjunto dos números racionais, ok? Pessoal, então seguindo, ó, em relação a esse exemplo que a gente verificou, que era o 0,211, tendo como representação, né, uma fração de valor 19 nonos. Então vejam aqui, ó, pessoal, antes de colocar outros exemplos, tá bom? Onde aparecem elementos não repetidos junto àqueles elementos que se repetem, vejam a sutileza, ó. Eu posso representar o 0,211, vejam aí, ó, para que eu represente na forma de uma fração, eu também tenho, pessoal, esta forma, ó. Eu junto a parte que não se repete com quem se repete. Então, ó, o 2 e o 1 aqui, ó, 21, certo? E subtraio da parte que não se repete, do 2. Então, 21 menos 2. Ok, reparem, ó, que quando eu só tinha elementos que se repetiam, era um 9 para cada elemento que se repete. Está aqui, ó, um 9 para o 1. É isso? Então, aqui, ó, um 9 para esse 1. Mas veja, ó, agora eu tenho que acrescentar um 0 para o 2, porque ele não se repete, certo? E ele está na parte decimal da minha dízima, certo? Muito bem. Então, veja, ó, quando aparece um elemento que não se repete na sua dízima periódica, então para que a gente possa, aqui eu estou colocando, pessoal, um cálculo direto, mas depois eu vou provar matematicamente por que a gente faz isso, ok? Agora é como um exemplo. Então vejam, ó, eu junto a parte que não se repete com quem se repete, 21, subtraio da parte que não se repete, que é o 2, divido, ó, por 9 e zeros, 9 para cada elemento que se repete, como só se repete o 1, não é isso? Então são 9, e zeros para cada elemento que não se repete. Como só não se repete, o 2 é só um elemento, então só um zero. Então vejam, 21 menos 2, ó, 19 sobre 90, que é exatamente o valor que a gente tinha calculado algebricamente. Ok, vamos tentar aplicar essa regra, pessoal. A gente já sabe, depois em casa vocês podem ir treinando e fazendo algebricamente cada dízima dessa. Eu vou fazer diretamente.
Ok? Então vejam aí, 0,2333. Então eu vou juntar a parte que não se repete, que é o 2, com a parte que se repete, é o 3, então ficaria 23. Subtraio da parte que não se repete, que é o 2, divido por 9 e zeros, um 9 para o 3 e um 0 para o 2, certo? Então 23 menos 2, ó, 21 sobre 90, ok? Pessoal, ali, ó, como a gente, 21 sobre 90, como os dois números são múltiplos de 3, a gente também, se quiser, vocês podem simplificar. E por 3, ó, 21 por 3, 7, 90 por 3, 30. 7 sobre 30, ou 7, 30 avos, certo? Ok. 0,411. Então, ó, junto 4 com 1, ó, 41, menos 4, um 9 para 1, né? Que se repete, e um 0 para o elemento que não se repete, que é o 4. Então, 41 menos 4, 37 sobre 90. Ok? Muito bem. O outro elemento, 0,21333. Então, ó, agora apareceram, pessoal, dois elementos que não se repetem. Então, ó, um 0 para o 2, um 0 para o 1. Como só se repetiu um elemento, que foi o 3, então um 9 para o 3. Então a gente vai ter, ó, juntando tudo, ó, 213, menos, ó, a parte que não se repete, que agora são dois elementos, né? O 2 e o 1. Certo? Ok. 9 para cada elemento que se repete, só se repete o 3. Só um 9. E zeros para cada elemento que não se repete. Como não se repete o 2 e o 1, ó, são dois zeros. Então ficaria, pessoal, 213 menos 21 dividido por 900, ok? Então a gente teria aqui, pessoal, ó, 2, tá certo? O 11 menos 2 aqui, pessoal, 9, certo? Então, ó, 192 dividido por 900, ok? Daria para a gente simplificar também por 2, porque os dois elementos são pares, né? Muito bem. Na próxima dízima, pessoal, a gente tem, ó, vejam aí, ó, a gente tem que juntar, né? O 2, 5, 6 e 7. Então ficaria 2.567, menos a parte que não se repete, que é 25. Olhem só, os 9, ó, tem que ser um 9 para o 6 e um 9 para o 7, porque agora aparecem dois elementos que se repetem, né? 67, 67, 67, certo? E aqui, ó, os elementos que não se repetem, no caso, o 2 e o 5 recebem zeros, né? Então a gente teria dois zeros. Então ficaria, pessoal, 99 e mais os dois zeros, então 9.900, ok? Então, ó, 2.567 menos 25 sobre 9.900. Aí vejam aí, pessoal, a gente teria 2, certo? 5, né? 2.552, pessoal. Desculpa, pessoal. Aqui, ó, 6 menos 2 é 4, né? 2.542, certo? Sobre 9.900, ok? Então, ó, vejam aí, pessoal, a ideia também, ela segue um padrão, né, de representação dessas dízimas periódicas, quando aparece um elemento que não se repete, ok? Eu acho que, pessoal, de qualquer jeito aí também, os conjuntos numéricos, ele vem para vocês como uma revisão também, para fortalecer vocês nessa nossa primeira aula. Ok, vamos para a gente terminar a primeira aula, vamos resolver então essa primeira questão, certo? De repente aí, se vocês quiserem dar uma paradinha no vídeo e já resolver, certo? Depois a gente comentando, vocês verificam se de fato, eu coloquei aqui qual a alternativa correta para vocês encontrarem a alternativa correta, mas sei lá, de repente se tiver 4 setas, 5 setas, tal, vocês que sabem, certo? Mas de qualquer jeito, prestem bem atenção na análise de cada item desse exercício, né? Então vamos lá, na letra A, 2 está contido nos naturais, ok? Eu vou colocar aqui ao lado, pessoal, certo? E se é verdadeiro ou falso, e aqui entre colchetes eu vou colocar a verdade, tá bom? Então, a 2 está contido nos naturais, ó, a alternativa é falsa, aqui pela representação, né, de elemento para conjunto, a gente deve usar pertence e não pertence, certo? Então, a bem da verdade, 2 pertence aos naturais, então a alternativa é falsa, é incorreta, ok? Menos 3 está contido nos inteiros, também ó, é falso, certo? Por causa da representação, né, do sinal. Então, menos 3
pertence aos inteiros, ok? Muito bem. Os naturais pertencem aos inteiros também é falso, certo? Porque aqui um novo erro de representação, né? O símbolo não é pertence de conjunto para conjunto, é contido e não está contido, certo? Então, ó, os naturais estão contidos nos inteiros. Os irracionais pertencem aos reais, aqui novamente é falso, tá certo? Porque, a bem da verdade, os irracionais estão contidos nos reais. Muito bem, letra E, a raiz de 0,1111 é igual a 0,1111. Então aqui ó, também é falso, né? Porque eu vou colocar aqui a verdade entre colchetes, pessoal. Repare, 0,1111, a gente já viu que essa dízima periódica só contém elementos repetidos, então é uma fração onde o numerador é o elemento que se repete, que é o 1, e no denominador a gente coloca 9 para cada elemento que se repete. Como só se repetiu um elemento, um 9. Então, raiz de 0,111 é a raiz de 1 nono. Ok, a raiz de uma fração, pessoal, é a raiz do numerador pela raiz do denominador, né? Então, a raiz de 1, raiz de 9, 3. Vejam aí, pessoal, que o valor 1/3 é uma dízima periódica 0,3333. Ok? Então, a bem da verdade, raiz de 0,111 é igual a 0,3333 e não 0,111. Então, a alternativa é falsa por isso, ok? Não é 0,111, é 0,333. Muito bem. A letra F, se a raiz de 0,444 dessa dízima periódica é igual à dízima periódica 0,2222, também é falso, pessoal, porque, vejam aí, ó, vamos colocar aqui ao lado, vai ficar 0,4444, seria, pessoal, a raiz de 4 nonos, não é isso? Muito bem, a raiz de 4 nonos é a raiz de 4 pela raiz de 9, seria, pessoal, 2/3, e 2/3, olha a dízima que representa, pessoal, ela é 0,6666 e não 0,2222. Então é falso. A bem da verdade, ó, pessoal, todas as alternativas até aqui a letra F são falsas. Então só sobrou a letra G. Se a G for falsa, a questão está anulada, né? Porque eu estou pedindo qual a correta, ok? Maria Clara, eu vou precisar de ir lá. Pode ser? Beleza. Ok, pessoal, seguindo, ó, resolvendo a letra G. Na letra G se diz 2/7 é dízima periódica. Ok, para saber se é dízima, você tem que efetuar a divisão, não é isso? Então veja, eu já coloquei aqui, ó, 2/7, certo? Então vejam só, para se resolver aqui essa divisão, ó, então ó, eu acrescento um 0, então 0, não é isso? Vejam só, daria 2, né? Ó, 2 vezes 7, ó, 14, resto 6. Continuando, ó, 60, certo? Vejam só, 8, né? 8 vezes 7, ó, 56. Resto, 4. 40, certo? 5. 5 vezes 7, 35. Resto 5, ó, 50. Para 50, pessoal, 7, né? 7 vezes 7, ó, 49. Resto 1, ó, acrescenta um 0, 10. Daria 1. 1 vezes 7, 7. Resto 3. Então, ó, 30, certo? Para ser 30, pessoal, 4, né? Porque, ó, 4 vezes 7, ó, 28, certo? Aí vejam aqui o resto 2. Veja aí, pessoal, ó o mal assombro começando, certo? Vejam. Quando dá 2, ó, você acrescenta um 0, 20, ó. Vejam só, eu começo a repetir a divisão, 20, ok, 20, certo? 20, eu coloco 2 aqui, ó, 2 vezes 7, ó, 14, vejam só, resto 6, ó, 60, ó lá, volto a repetir, ó, 60 novamente, certo? Então, ó, 8 vezes 7, ó, 56, certo? Aqui, ó, 56, resto 4, 40, ok? A bem da verdade, pessoal, a bem da verdade, isso aqui é uma dízima periódica, 0,285714, 285,714, ok? Então, vejam só, 2/7, então, é a dízima periódica, 0,285714, 285,714.
certo? Ó, uma excelente tarefa, pessoal, é vocês em casa efetuarem essa divisão, porque vejam só, a dízima periódica 285,714, 285,714, 285,714, a gente já viu, vejam aí, ó, todos os elementos aqui são repetidos, né? Não aparece nenhum elemento que não seja repetido, todos são repetidos. Então, se todos os elementos são repetidos aqui dessa dízima, percebam, ó, como a gente tem 6 elementos, então você coloca no numerador, né? 285,714, certo? E a gente já viu que a gente coloca 9 para cada elemento que se repete. Então, ficaria, ó, um 9 para o 2, um 9 para o 8, um 9 para o 5, um 9 para o 7, um 9 para o 1 e um 9 para o 4. Ou seja, ó, a fração 2 sétimos é dízima periódica. Ok, é verdade, é uma verdade. A alternativa correta é a G, mas vejam que é uma excelente tarefa para vocês em casa. Constatarem que o número 285.714 dividido por 999.999, isso daqui representa a fração 2 sétimos. Ok, pessoal? Ó, com isso a gente finaliza a nossa aula 1. Tá certo? Ela vai lá para o Moodle, lá na plataforma, tá bom, pessoal? E a gente vai desenvolvendo cada aula, a gente vai manter uma interação melhor daqui para frente, pessoal, para aula 2, aula 3, tá certo? Até o momento, pessoal, em que a gente possa fazer isso assim, ao vivo, vai ser bastante interessante, que a gente tem uma relação assim de aula, eu vou marcar com vocês também, tá bom? Pessoal, obrigado pela gentileza, até a próxima.